Foi isso aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Mais 3 pontos pro Gigante. Anota e é salto na tabela. Anota, filho. Eu, sinceramente, não sei nem o que falar pra vocês. Só sei que é a vitória do Vascão. Anota mais 3 pontos pra nós aí. E roda a vinheta. Saudações vascaínas, rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Saudações Vascaínas. E antes das notícias eu já te peço, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada, porque todos os dias aqui no canal Saudações Vascaínas nós temos 2 vídeos. Um às 12 horas e um às 17 horas para deixar você 100% informado sobre as notícias do nosso Vascão. Rapaziada, ontem em São Januário às 6h30 houve o duelo entre Vasco e América Mineiro, jogo difícil. O Vasco jogou muito mal e todo mundo já sabia que o time do América Mineiro era enjoado, era complicado, mas a estrela de Dimitri Payet, o salário de R$1,5 milhão foi muito bem gasto, muito bem pago. Dimitri Payet resolveu e anotou 3 pontos para o Gigante da Colina. Todo mundo viu que foi um jogo muito difícil, muito complicado. O Vasco iniciou ganhando com a bela jogada de Gabriel Peck, que tocou para Vegete, que só empurrou para dentro da rede, 1-0 Vasco. Logo depois uma pressão do América Mineiro, o América Mineiro amassando a gente, assim como foi no jogo do turno. O América Mineiro amassou o Vasco, conseguiu chegar ao gol de empate com uma bobeada da zaga. O Maicon e o Medel bateram cabeça e tomaram o gol. Sem contar no Mastriani, que é um bom atacante. Aliás, é bom o Vasco ficar de olho no Mastriani, pode ser um bom reforço para a temporada que vem. E no finalzinho do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo, falta para Dimitri Payet na entrada da área e o homem, pode chamar o Ibama, filho, pode chamar o Ibama, que o homem matou a coruja na gaveta. Dimitri Payet para mais um gol pela camisa do Vasco e para essa vitória muito importante, importantíssima na luta contra o rebaixamento. Nos meus cálculos faltam simplesmente 2 vitórias, desde que uma dessas vitórias seja em cima do Cruzeiro. Se o Vasco vencer o Cruzeiro, vai estar muito bem encaminhado para a Série A do Campeonato 2024 do Brasileirão. E agora tá aparecendo aí na tela para vocês. Ontem tivemos uma presença ilustre, uma visita ilustre de um grande vascaíno, um grande atleta, Bruno Guimarães, jogador do Newcastle United, jogador de Premier League, jogador de Champions League, jogador de Seleção Brasileira. Estava ontem para assistir o duelo, ele que foi convocado para a Seleção Brasileira, estava ontem para assistir o duelo entre Vasco e América Mineiro em São Januário. Vascaíno Bruno Guimarães, quem sabe, né, daqui uns anos não possa estar vestindo a camisa do Gigante da Colina. Nessa rodada nós tivemos alguns resultados muito importantes. Em primeiro lugar, a derrota para o Cruzeiro no dia de ontem. O Curitiba conseguiu vencer o Cruzeiro lá no Couto Pereira, mesmo o Curitiba estando na tábua da beirada, conseguiu essa vitória para cima do Cruzeiro, 1-0 para cima do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro invadiu o gramado do jogo, então provavelmente vai tomar uma suspensão do STJD. Muito boa essa derrota do Cruzeiro. Outro jogo importante, Corinthians e Grêmio. O Corinthians conseguiu derrotar o Grêmio lá na casa do Grêmio, lá na arena do Grêmio, 1-0 para o Corinthians. Então o Corinthians deu um salto na tabela, nós vamos estar mostrando a tabela para vocês daqui a pouco. Santos e São Paulo, famoso clássico Sansão, lá na Vila Belmiro. Santos e São Paulo ficaram no 0-0 e o Santos anotou mais um pontinho nessa briga contra o rebaixamento, que é importante, já que o São Paulo foi o campeão da Copa do Brasil, então é um time difícil de se vencer. Goiás, o Goiás foi derrotado ontem para o Atlético Mineiro. O jogo foi na Arena MRV e o Goiás saiu derrotado, é um bom resultado para o Vasco também. O Bahia que também tinha 37 pontos, ontem recebeu o Atlético Paranaense em casa e um pontinho para cada lado, um gol para cada lado, um pontinho para cada lado, 1-1, Bahia chegando a 38 pontos e 2 pontos atrás do Vasco. Cuiabá em Fortaleza, o Cuiabá garantiu mais 3 pontos, 2-1 em cima do Fortaleza, então Fortaleza tá mordido, vai ter que jogar a Vera nos próximos jogos e vai ter jogo de confronto direto com quem tá lá embaixo, perto da zona de rebaixamento. E vamos dar uma olhada agora na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada na parte de baixo. Eu vou eliminar aqui o Cuiabá, que tá em 9º colocado com 47 pontos, eu vou eliminar. Em 10º colocado eu vou eliminar também o São Paulo, que tem 46 pontos. O Corinthians tem 44 pontos. É claro que tem como cair, mas muito difícil o Corinthians cair. Eu acho que o que a gente deve realmente olhar, nem o Fortaleza, que tem 43, Fortaleza tem 32 pontos. Então vamos olhar a partida Internacional, que tem 43 pontos, já tem 34 partidas.
uma partida a mais que o Vasco, ou seja, se o Vasco ganhar a próxima partida, a partida atrasada contra o Cruzeiro, ele iguala a pontuação do Internacional, então eu acho que a gente pode constar assim. 13º, o Internacional tem 43 pontos, em 14º, o Santos tem 42 pontos, lembrando que esses dois times têm um jogo a mais que o Vasco. Em 15º, o Vasco tem 40 pontos e apenas 33 rodadas disputadas. Bahia já tem 34 rodadas disputadas e 38 pontos, 2 pontos abaixo do Vasco. E o Cruzeiro, abrindo a zona de rebaixamento, tem 37 pontos, porém 32 partidas disputadas. O Cruzeiro vai ter uma partida que vai disputar agora na próxima semana contra o Fortaleza lá no Castelão. Então um jogo muito difícil para o Cruzeiro e a provável derrota. Goiás logo abaixo em 18º com 35 pontos. Curitiba com 29 pontos em 19º e a América Mineiro já rebaixado com 21 pontos. Rapaziada, o jogo chave do Vasco é contra o Cruzeiro. Se o Cruzeiro for derrotado pro Fortaleza, que existe grande chance disso, se o Cruzeiro for derrotado pro Fortaleza lá no Castelão, ele vai se manter com 37 pontos, Vasco com 40 pontos, ou seja, o Vasco vai manter a distância de 3 pontos e o Vasco vai pegar o Cruzeiro na rodada seguinte, lá no Mineirão, jogo difícil, porém grande chance do jogo ser sem público. E se o Vasco vencer o Cruzeiro lá no Mineirão, abriria 6 pontos de vantagem e deixaria a torcida do Cabuloso simplesmente maluca. Então seria muito importante a vitória do Vasco em cima do Cruzeiro e a derrota do Cruzeiro para o Fortaleza. Lembrando que o treinador Zé Ricardo foi demitido do Cruzeiro depois de 3 derrotas seguidas e o Cruzeiro está bem encaminhado para a contratação de Vanderlei Luxemburgo. É isso mesmo, velho conhecido da torcida vascaína, que pode estar indo para o Cruzeiro para tentar ajudar nessa reta final. 8 jogos faltam para o Cruzeiro, 8 jogos não, 6 jogos faltam para o Cruzeiro e o Cruzeiro precisa chegar mais ou menos no 45 pontos, que é o que salva. Resumindo, em 6 jogos o Cruzeiro precisa fazer 8 pontos, mas eu não acredito que 45 pontos dessa vez seja o suficiente. Eu acho que 46 pontos é o que realmente vai livrar. Outra notícia importante que eu tinha para trazer para vocês, está na tela as fotos. Ontem, antes da partida entre Vasco e América Mineiro, o presidente eleito Pedrinho se reuniu em São Januário com a direção do Vasco SAF, representantes da 777 Futebol Group e integrantes da atual diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito importante essa interação, esse momento em que o Pedrinho vai começar a se adaptar à presidência do Vasco e tem que ter boa relação com a SAF, porque isso é o futuro do Vasco da Gama. Sem mais enrolação, essas são as notícias que eu tinha para trazer para você. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada, porque esse vídeo está saindo ao meio-dia e às 17 horas tem vídeo novo para você, para deixar você 100% informado sobre as notícias do nosso Vasco. Deixou seu like, se inscreveu, ativou o sininho. Muito obrigado pelo acesso, até às 5 horas e valeu, fui!